Começa agora mais um Handball Magazine. Bem-vindos. Vamos falar de mais uma ronda das 3 competições europeias e, claro, do Campeonato Placar Handball 1 e do Campeonato Primeira Divisão Feminina. Estivemos à conversa com Nuno Santos, ponta-direita de 30 anos, que atua nos finlandeses do Cox, depois de 2 épocas de alto nível ao serviço do Tatran Prešov, da Eslováquia. Olá, o meu nome é Nuno Santos, estou no Handball Magazine desta semana. Jornada 12 do Campeonato Placar Handball 1 e um escaldante derby da capital que terminou com um empate a 27 golos no pavilhão número 2 da Luz. O Benfica esteve na frente durante praticamente toda a primeira parte, com 3 golos de vantagem maior, ao 10-7. Mas na reta final, o Sporting fez 3 golos sem resposta e saiu para o descanso na frente por 12-13. A segunda parte trouxe mais equilíbrio, vantagens curtas de parte a parte e várias reviravoltas, o que aumentava também a emoção ao eterno duelo entre os dois rivais. Perto do final, Martin Costa fez o 26-27, Petar Djordjic empatou o jogo a 27 golos e sentenciou o resultado final. Outro dos jogos mais divididos da Ronda 12 aconteceu no Funchal. O ABC Minho voltou às vitórias no terreno do Marítimo e entrou no top 5 da classificação. Na sua maioria, o duelo ficou marcado por constantes vantagens mínimas, como o 17-16 ao intervalo. E foi só na reta final da partida que os minhotos confirmaram o triunfo, por 34-35. Nota para as vitórias do Futebol Clube do Porto em Setúbal, da Artística de Avanca em casa diante do Académico de Viseu, do Futebol Clube de Gaia na recepção ao Ginásio Clube de Santo Tirso e do Águas Santas Milanesa, também em casa frente ao Póvoa. Adamaia e Belenenses empataram a 21 golos. A tabela encontra-se organizada desta forma: Futebol Clube do Porto, Sporting e Benfica no top 3, Águas Santas Milanesa em quarto e ABC em quinto. Futebol Clube de Gaia e Belenenses dividem os mesmos 22 pontos na 8ª e 9ª posição, respectivamente. No fundo da tabela permanecem Adamaia, Académico de Viseu e Ginásio Clube de Santo Tirso. Benfica e Colégio de Gaia defrontaram-se à 10ª jornada do Campeonato Primeira Divisão Feminina. O jogo teve muitos golos e os 3 pontos ficaram na capital, com as encarnadas a chegarem aos 10 golos de vantagem, ainda na primeira parte, depois de uma entrada em jogo avassaladora. 19-10 era o resultado ao intervalo e na segunda parte o Benfica não abrandou, sem que as gaenses pudessem responder à altura. 48-29 foi o resultado final e o primeiro lugar reforçado pelas campeãs nacionais. O ABC Minho surpreendeu a Academia São Pedro do Sul com uma prestação de alto nível, que resultou em vitória por 29-25, o que permitiu às minhotas distanciarem-se dos últimos lugares da tabela. Já a equipa de São Pedro do Sul sofreu aqui a 3ª derrota da temporada e foi ultrapassada na tabela pelo CIR 1º de Maio, que derrotou os Gilianes por 22-24. Também o Alavário Lovetile somou a 2ª vitória na prova frente ao CS Madeira. O Clube de Handball de Lessa derrotou o Maia Stars por 23-22 e o Madeira SAD foi até Alpendurada vencer por 15-28. Nesta altura, o top 5 é composto por Benfica, Colégio de Gaia, CIR 1º de Maio, Madeira SAD e Academia São Pedro do Sul. A meio da tabela está o Clube de Handball de Lessa, com os mesmos pontos do que a Arca Alpendurada. E no fundo permanecem CS Madeira, Alavário e Gilianes. À 9ª jornada do Grupo A da Liga dos Campeões, Paris Saint-Germain e Futebol Clube do Porto voltaram a protagonizar um grande jogo de handball que terminou com um triunfo francês por 33-35. Os dragões, galvanizados pela conquista do primeiro ponto europeu na ronda passada, até chegaram a estar a vencer por 5 golos de diferença na primeira parte e ao intervalo lideravam por 17-16, depois de terem perdido e recuperado de novo a liderança do marcador. Na segunda metade, o PSG cresceu na partida e depois de voltar à dianteira, nunca mais deixou fugir a liderança até ao final, tendo mesmo chegado aos 5 golos à maior, ao 24-29. Vitória Torriza marcou 8 golos, mas não impediu a derrota portista.
Na sexta jornada da European League e última de 2022, o Sporting voltou a vencer os dinamarqueses do Skjern Handball, desta vez em casa, por 28-24 e vai entrar no próximo ano na terceira posição do Grupo C, com os mesmos 8 pontos do que o Granollers, que é segundo. Depois de uma primeira parte em que nem Leões nem Nórdicos impuseram total superioridade, o intervalo chegou com uma igualdade a 13 golos. E no segundo tempo, apesar do equilíbrio se ter mantido, o Sporting cresceu na reta final e contou com a inspiração do guarda-redes Lionel Maciel, autor de 18 defesas. Benfica e Águas Santas Milanesa não tiveram a mesma sorte, os encarnados sentiram muitas dificuldades em Montpellier. E a desvantagem, que ao intervalo era de 4 golos, não foi recuperada, pelo contrário, os franceses foram superiores e terminaram o jogo com um triunfo por 33-27. Já a equipa maiata foi até Düsseldorf, na Alemanha, à casa emprestada aos ucranianos do Motor, sofrer a quinta derrota na prova por 30-24 e permanece no último lugar do Grupo D. O Águas Santas perdia por 5 golos ao intervalo e nem uma fantástica recuperação no início da segunda metade, com um parcial de 6-1, trouxe a tão ambicionada primeira vitória. ...38 golos de diferença no agregado da eliminatória. Foi com este registro que o Benfica garantiu a passagem aos oitavos de final da European Cup, depois de uma estrondosa vitória no jogo da segunda mão por 50-24. No primeiro jogo, as encarnadas garantiram 12 golos de vantagem e, se dúvidas houvesse quanto à superioridade da equipa lusa em relação às bósnias do Borac, o segundo duelo foi esclarecedor. O Benfica junta-se assim a uma madraçada nos oitavos de final e já sabe que vai defrontar o Antalya Konyaaltı, da Turquia, enquanto que as insulares vão jogar contra o Zug, da Suíça. Víctor Tomás, uma verdadeira lenda do Barcelona e da seleção espanhola, teve por fim a homenagem digna do legado que deixou no mundo do handball, quase 2 anos após ter anunciado o fim de carreira, devido a um problema cardíaco. O número 8, que o capitão envergou durante 18 dos 23 anos em que defendeu as cores do clube da Catalunha, nunca mais vai poder ser usado por outro atleta, em jeito de agradecimento e gratidão eterna ao antigo ponta-direita de 37 anos. Olá, o meu nome é Nuno Santos, estou no Handball Magazine desta semana. Eu comecei no handball há bastante tempo, comecei com 7 anos, no colégio onde eu frequentava, e desde aí nunca mais parei, na verdade. Naquele colégio não havia futebol, e o handball foi uma das modalidades que os meus pais me colocaram, e estava com os meus amigos, acho que isso começa sempre por esse ponto, então o meu gosto pela modalidade começou aí. Entretanto, mais tarde, acabei por ter 2 caminhos, ou ir para o Belenenses e continuar a minha formação, ou deixar a modalidade e seguir a vida académica. E foi a minha opção, foi continuar no desporto. E muitos dos atletas jovens da minha altura que saíam do CCR, tinham alguma qualidade, integravam o Belenenses. E acabou por ser um passo importante na minha carreira. E nesse ano foi o meu melhor ano, a nível pessoal, porque eu conheci pessoas que ao dia de hoje considero como família para mim. Além de sermos uma boa equipa, à realidade da segunda divisão naquela altura, éramos uma equipa, coisa que eu não voltei a encontrar com a mesma intensidade até os dias de hoje. Havia grandes jogadores que na altura queriam muito bem e conseguiram-me passar alguns valores, principalmente esses valores, companheirismo, entreajuda, que eu levo hoje para a minha vida. O Belenenses queria renovar comigo, não chegámos a acordo. Uns meses mais tarde, mesmo no início já da temporada, surgiu a oportunidade de integrar o Sporting da Horta e foi uma outra excelente experiência para mim. Saí da minha zona de conforto, foi o meu primeiro ano enquanto profissional. Eu tinha uma vida muito ativa quando estava em Lisboa. Era trabalho, treino, trabalho, ginásio e depois ao fim de semana jogar e mesmo ao domingo trabalhava. Eu passei muito tempo sozinho, coisa que eu não estava habituado. É lidares com isso e saberes estar com a tua companhia. Eu achei que era a melhor altura e a altura certa para arriscar e aceitei a proposta de ir para o Prešov 2 anos.
A adaptação também foi complicada, por isso é que eu ao dia de hoje digo que a passagem pelo Sporting da Horta foi tipo um estágio. Tinha a sorte de ter brasileiros, tinha o Pavel que também veio comigo na altura e deu para criarmos ali uma certa base para estarmos amparados uns com os outros nas competições europeias. É sempre um momento especial. Era um desejo meu como objetivo a nível desportivo e foi uma experiência ótima, desde ir a Berlim jogar contra o Funchal Berlim, na Alemanha, num país mítico a nível de handball, aquele ambiente, é basicamente um show. Os nossos índices de concentração e também de motivação são muito mais elevados nesse contexto e disputar os jogos da CA League também acabou por ser uma experiência enriquecedora e acaba por ser um pouco igual à European League. Temos a possibilidade de desafiarmos a nível coletivo e a nível individual constantemente e nós no Brezov, quando tínhamos para além da European League também a CA League, ou seja, estávamos em constante teste semanal, às vezes 2 vezes por semana, a de estarmos sempre ao mais alto nível. Isso para uma equipa, para um grupo de trabalho e também para nós atletas enquanto individuais é extremamente bom. Taça, mal eu cheguei, esse foi o título que mais prazer me deu, porque foi a minha primeira experiência internacional. Olhando para trás, foi um caminho duro, com muitos sacrifícios, com muito trabalho. Senti que foi meio que uma recompensa de todo o trabalho que eu tinha desenvolvido ao longo dos anos. E depois os outros acabaram também por ter relevância, porque o Brezov é crónico campeão da Eslováquia e eu, integrando a equipa, tinha como objetivo manter essa rotina de conquista de títulos e fico muito contente de ter cumprido os meus objetivos pessoais durante a minha passagem pelo clube. Vinda para o Cox apareceu um pouco à semelhança da minha saída do Belenenses para a Horta. Eu estava em fim de contrato, neste caso o clube não queria renovar comigo, tive de ir ao mercado e quase no fim das férias surgiu a oportunidade de integrar o Cox. O Cox este ano fez muitas alterações a nível de equipe e também a nível técnico. Temos um novo treinador. Tem sido uma experiência muito boa e que o país é muito mais desenvolvido, a parte das pessoas fala inglês, estou perto da capital, a qualidade de trabalho é excelente, como era de esperar de treinadores franceses. O clube também oferece boas condições a nível de trabalho, temos um bom ginásio, instalações. O Cox já não foi campeão aqui o último ano. Espero que a minha vinda consiga trazer esse título novamente aqui para Riihimäki e que consigamos somar mais um título e eu também ao meu portfólio. Seguimos para o handball nas redes sociais. Gabriel Cavalcanti está de volta à ação. O lateral internacional jovem por Portugal apontou 8 golos, que acabaram por ser insuficientes para evitar a derrota por 32-33, frente ao Ciudad Logroño. O Atlético Guardés, de Patrícia Lima, Sandra Santiago e Carolina Silva, que teve alta esta semana, garantiu a passagem aos oitavos de final da European Cup, depois de ter ultrapassado o Juro Unirek, dos Países Baixos. Nos 2 jogos, Sandra Santiago contabilizou 13 golos e Patrícia Lima 7. Gonçalo Vieira apontou 5 golos na vitória do Fenix Toulouse por 37-38 frente ao Nîmes. A formação onde atua o central português ocupa atualmente o 6º lugar da Liga Francesa. No último jogo do ano, para o Cangas de Genilson Monteiro, houve empate a 27 golos frente ao Huesca. O ponta-direita português contribuiu com 3 golos e o Cangas ocupa a 13ª posição. Fechamos com 3 notas de destaque. Vítor Iturriza voltou a integrar o 7 ideal da Ronda 9 da Champions League, que desta vez foi escolhido por Laszlo Nagy, antiga lenda da Hungria. Ainda na mesma jornada, esta dupla defesa de Nikola Mitrevski mereceu o primeiro lugar do top 5 de melhores intervenções. E ainda, Diogo Ribeiro, guarda-redes do Águas Santas Milanesa, teve também o seu nome no top 5 da 5ª jornada da European League, com esta grande parada. Chega assim ao fim mais um episódio do Handball Magazine. Fique bem, tenha uma boa semana.